legislativo da REDEC 11 Noroeste para apresentação com o tema Metodologia aplicada na preparação para a gestão de desastres naturais no Norte e Noroeste. Bom, dando continuidade aos trabalhos, assim, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu sei que já está todo mundo cansado, né? Final já do evento, a saudade de casa é grande, então vamos lá. Bom, mais cedo o Major Lourenço ele já falou dos desafios que nós temos aqui. Ou seja, a situação toda está contra a gente, né? Todos os anos muda um monte de gente das prefeituras, todos os anos existe essa descontinuidade. Nós temos uma área em que, em um ano bom, nós temos 4 municípios embaixo d'água, e em um ano ruim eu tenho uns 15 municípios embaixo d'água. Nossa equipe ela é pequena, enxuta, né? E esse ano nós temos 4 pessoas, já teve época de termos somente 2 para poder gerir. Então, assim, se o meu desafio ele é grande, eu tenho que ter uma preparação mais forte. Eu não posso ser refém, né, e colocar culpa que estava tudo contra mim. Eu tenho que criar mecanismos se eu já não os tenho. Nós, quando eu digo nós, eu digo a equipe da REDEC Noroeste, nós procuramos desenvolver a nossa metodologia para poder preparar. Nós entendemos que se o município não for autossuficiente, nós não conseguimos assistir. Olha, Daniel, mas vocês têm ali, né, os GEADs, né, os nossos grupos de defesa civil que vão apoiar vocês. Sim, só que pensar como gestor do desastre é sempre prever o pior resultado possível. Pensar que quando acontece o desastre aqui, pode acontecer simultaneamente na região serrana. E diferente do que acontece aqui na nossa região, que nosso dano predominantemente é de prejuízo material, lá são muitas vidas que se perdem. E aí os GEADs do Estado, eles vão priorizar, lógico, as pessoas que estão ali em maior vulnerabilidade e risco de morte, o que é totalmente justificável. E aí, como eu fico? Deixo meus municípios entregues à própria sorte? Então, por isso que nós resolvemos adotar uma série de metodologias visando o que? Da autossuficiência para que os municípios eles possam agir por conta própria. A primeira coisa que nós identificamos aqui, eu lembro que o Coronel Joelson uma vez pediu que eu estudasse os planos de contingência dos nossos municípios, e eu encontrei planos de contingência que traziam descritivo de ferramentas de sapa. Enxada, gadanho, foice. Esse era o plano de contingência. Outros totalmente prolixos. Era um artigo científico que me falava da recorrência dos últimos 20 anos de desastre, mas não me falava o que eu precisava fazer se acontecesse o desastre. A gente entende que o plano de contingência ele é um documento amplo e que a parte mais importante dele é o plano de ação. Eu tenho que pegar o plano de contingência e ter a mínima capacidade de entender qual é o meu papel e o que eu tenho que fazer. Daniel, onde está escrito isso? Na 12.340, no artigo 3A, parágrafo 7º, que foi incluído, né, pela Lei 12.983. Lá diz quais são os elementos subsidiários de um plano de contingência. Eu tenho que me ater àquilo que está escrito na lei, no arcabouço jurídico. E aí a gente desenvolveu uma metodologia aqui em que a gente trata, né, coloca como foco o plano de ação. E eu entendo que o plano de contingência ele tem que ser igual uma receita de um bolo. Vamos lá, se eu vou fazer aqui agora uma massa de... não bolo, vou fazer uma massa de pizza, algo que eu tenho mais fluência. Então, assim, eu encontro todos os materiais em um só local, o que vocês acham? Não. Sim ou não? Sejam sinceros, ninguém tem a mínima noção do que eu preciso fazer uma massa de pizza. Farinha. Encontro tudo num local só. Talvez se eu morar numa cidade grande eu encontro. Mas eu não gosto de usar o fermento biológico seco, eu gosto de usar o fermento fresco. E esse no mercado eu não encontro. Por quê? Tem que colocar o açúcar, vir misturando até ele fazer, e assim somente depois eu acrescentar o ovo, o óleo e as outras coisas. Então, é necessário que a Defesa Civil ela saiba onde encontrar cada recurso. Eu não preciso ter todos os recursos na minha secretaria, mas eu tenho que saber onde eles estão. E acima de tudo, eu tenho que saber em que momento que eu misturo. Porque se eu chegar e misturar fermento biológico, açúcar, ovo, óleo, água morta, farinha, tudo ao mesmo tempo e jogar na panela, não vai sair uma massa de pizza. Então, quando eu falo em plano de ação, quer dizer que eu tenho que saber pegar todos os elementos logísticos, pessoas, materiais e saber em que momento cada um deles entra para surtir um efeito específico. No caso ali do fermento do açúcar, eles vão gerar uma reação ali química ali que vai liquefazer, que vai liberar o que a gente precisa para que a massa fique macia.
Mas aí um outro entrave. Como convencer, né, o meu cliente, que é o ente municipal, em que momento que ele entra na ação? Então, nesse plano, o que a gente fez? A gente dividiu várias rotinas por estágios operacionais. Nós pegamos como contribuição, né, um antigo plano de contingência do Estado, que dividia por estágios operacionais ali. E aí, em cada estágio operacional, eu dei preposições do que cada secretaria vai fazer. Eu escrevi, cara, ó, você vai fazer isso, 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 e dando oportunidade para que eles complementassem. Tanto é que a gente trabalha seguindo o ciclo administrativo do PDCA. Então eu entrego para eles uma sugestão, para que eles observem. Ó, tu já se atentou quem que vai abrir o abrigo, quem que vai fazer a alimentação, onde que eu vou colocar o animal doméstico? Eu dou as sugestões. Primeira fase do ciclo PDCA. Depois, na segunda, a gente aplica esse plano de contingência através de exercício simulado ou através de um evento. Assim que passa o período, a gente tem que analisar tudo que foi bom, vira protocolo, tudo que foi ruim, volta novamente para a programação. Então, ou seja, esse plano ele está sempre num processo de adaptação. Com muitas das coisas que eu vi lá agora no Rio Grande do Sul, eu já vou acrescentar uma série de quesitos ali dentro. A questão da causa animal mesmo, eu descobri várias lacunas no plano, na sugestão que a gente faz. E é lógico, esse plano aí, ele não vem pronto. O município recebe essa sugestão, ele discute entre as pessoas envolvidas, acrescenta alguns itens que são relevantes, mudam algumas responsabilidades de função, mas o fato é que eles têm que ser provocados para saber que vários itens ali, eles têm que ser discutidos antes do evento. Porque de outra maneira a gente vai tentar desenvolver protocolo diante de uma ação. E é isso que eu não quero que eles façam, eu quero que eles discutam antes o que vai ser feito. E ali é lógico, eu trago os outros elementos, né, da 12340, do artigo 3A, eu trago ali, né, os mapas ali, os cenários, aquilo ali ajuda muito, porque eles precisam trazer as informações para dentro do plano. Então, por exemplo, aconteceu em Bom Jesus do Itabapoana, ficou ali uma área ali da usina Santa Isabel que ninguém conseguia acessar, nem de helicóptero, né, nem de aeronave e nem de carro. E eu precisava fazer um plano de trabalho para liberar recurso financeiro para eles comprarem o material. E aí eu perguntava quantas pessoas estão ali atingidas. Ora, se eu tenho 1,5 metro de água dentro da casa de uma pessoa, essa pessoa ou é desabrigada ou é desalojada. Até então, na minha concepção, não teria uma terceira opção. Agora, mês passado, eu vi que existe uma terceira opção. Existem aqueles que mesmo com 1 metro de água, eles não saem de casa. Por vulnerabilidade social, com medo de sair. Mas é uma situação diferente da que a gente vive aqui no Noroeste. Então, se eu sei que ali naquela região da usina Santa Isabel tem 1.500 pessoas ali e deu 1,5 metro de água, eu já tenho o meu número de desabrigado ou desalojado. Quem está dentro do abrigo, eu sei que esse cara ele é desabrigado. Quem não está, eu vou subtrair, eu vou colocar esse cara como desalojado, eu vou fazer a solicitação do plano de trabalho do recurso financeiro para aquele somatório. Ter essa percepção configurada das áreas vulneráveis faz toda a diferença. Quando eu pergunto pro gestor de desastre, quantas pessoas vocês têm afetadas aí, ele me dá um número. Ele já tem esse número por perspectiva. E detalhe, como bombeiro militar, eu já peguei situação que eu tinha que tirar um obeso mórbido de uma casa e colocar dentro de um barco, de uma embarcação, com correnteza. Gente, olha o risco daquela pessoa virar e se perder no meio das águas. Agora, se eu sei que eu tenho uma comunidade que é altamente susceptível, por que eu não retiro essa pessoa antes da água atingir um número que eu não possa fazer por via terrestre? Então, eu incentivo que os municípios, nesse plano, que eles coloquem pontos ali que são limitantes. Pacientes que fazem uso de oxigênio complementar, que façam o uso da diálise peritoneal, procedimentos médicos em que ela tem que estar 2, 3 vezes por semana se ausentando dali. Então, assim, além desses cenários, nós fornecemos diversas informações do local de pouso de aeronave, onde que eles vão colocar material de ajuda humanitária, como que eles vão distribuir. Então, assim, eu tento colocar na maior amplitude possível informações que eles têm que, ao menos, se questionar se eles estão preparados ou não para aquela situação. Então, a primeira metodologia que a gente fez foi justamente ofertar ao município. Cardoso Moreira é um dos municípios que abraçou esse plano. Esse plano ele foi elogiado, não foi, Wesley? Quando foi fazer a participação em Maricá, esse plano de Cardoso Moreira foi para onde? Foi para Bahia? Foi para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O plano que foi feito aqui, Cardoso Moreira, serviu de modelo para o Rio Grande do Sul.
Santa Maria, cidade que eu estive ali. Então, ou seja, foi a primeira metodologia que nós desenvolvemos aqui, foi isso, tornar acessível, tornar o plano de forma que qualquer pessoa que bata o olho, ele consiga entender o que ele tem que fazer e melhorar o plano. Documentos, era um outro problema que nós tínhamos aqui. Eu pedi um relatório, a Secretaria Municipal me respondia tudo e mais alguma coisa menos do que eu precisava saber. Às vezes só precisava que ela me dissesse desabrigados, desalojados e isolados. Com esses 3 números eu consigo fazer um plano de trabalho para pedir verba federal para ações, ajuda humanitária. E às vezes ele ficava me enrolando. Não, eu vou ver aqui, peraí que eu vou ver, peraí que eu vou ver. E não fazia, não conseguia fazer. E aí o que acontece? Numa outra apresentação que eu vou fazer ainda, que o Coronel Gelson já me solicitou, falar sobre plano de trabalho. Eu vou mostrar que os prazos, eles demandam que o mais precocemente eu faça o pedido, porque demora. O dinheiro não cai na conta na mesma hora. Então esses prazos que eu vou falar com os senhores num segundo momento, e isso é importante de ter conhecimento, porque quanto mais precoce eu peço ajuda, mais rápido esse dinheiro está na conta, a nota de empenho já foi gerada. Agora é lógico, a gente vai ter sempre ali aquela questão do bom senso. Se é um desastre pequeno ou de médio porte, a gente sabe que a nossa assistência ela consegue entregar. Agora, quando eu pego um desastre como o Bom Jesus de Itabapoana, algo muito grande, a gente sabe que a gente precisa de ajuda complementar. Então, é bom que eu tenha a opção de pedir e, de repente, eu fui assistido pelo Estado e não uso. Dou de uma forma até antes de liberar o dinheiro. Mas se o Estado não conseguir suprir aquela demanda que for muito grande, eu deixo o processo correr e dentro de mais alguns dias eu tenho a verba federal para eu poder fazer o empenho. Tá certo? Então, estratégias que a gente desenvolve. Eu criei esses modelos de relatório, eles foram até utilizados no curso do CIAD, da Escola de Defesa Civil, que basicamente eles me pede números, o que o cara tem que me informar, desabrigados, desalojados, enfermos, feridos, algo tudo muito simples. Peguei todos, e é o terceiro passo da metodologia que nós fizemos, peguei todos esses modelos, e não apenas modelos, mas portarias normativas, coloquei tudo no Drive e coloquei a distância de um toque. Na descrição do nosso grupo aqui, dos nossos Compdex, você tem na descrição do grupo, você tem um link que te encaminha. Então o cara no meio do desastre, não tem computador, não tem nada, ele abre a descrição, clica e ele tem todos os modelos de documento. Se ele tem que fazer na hora uma palestra para os engenheiros dele, dizendo o que é restabelecimento e o que é reconstrução, isso está à distância de um toque. No grupo do WhatsApp ele não vai procurar no computador dele. A gente traz acessibilidade para que no momento do desastre fique muito fácil para ele ter em mãos o que ele precisa. E por fim, na verdade por fim não, penúltimo passo do nosso trabalho, e esse sim faz toda a diferença. Esse faz toda a diferença. Nós realizamos uma série de reuniões. Isso já nos meses ali de outubro, a gente começa. Em cada um dos 15 municípios, nós realizamos essas 4 reuniões. A primeira reunião, ela é com todo o secretariado. Aliás, desculpa, a primeira é com o instrumentador de danos. O instrumentador de danos é aquela pessoa que no momento do desastre vai ser responsável por alimentar o S2ID com todas as informações que a gente precisa naquele primeiro momento. É aquele que vai me mandar o decreto municipal para mandar lá para a diretoria, para a SUOP, para justamente conseguir garantir a condição jurídica. Então, em cada município eu tenho um instrumentador de danos. Se o senhor me perguntar, Daniel, quem que é o instrumentador de danos de Cardoso Moreira? Eu digo que é o Wesley. Se me perguntar quem são os Ajubá, eu digo, é Lili que faz o sistema. E quando existe a mudança, e às vezes acontece daquele responsável ele mudar, eu tenho que ir lá no município, ver se ele tem a senha da S2ID, se ele não tiver, eu tenho que fornecer para ele, e eu tenho que fazer o treinamento. Então a gente tem um grupo permanente de educação continuada com esses instrumentadores de dano. Então quando o desastre começa, ele sabe quais são as informações que ele tem que colocar na S2ID, o que ele precisa fazer acontecer em termos de relatório. É o cara que eu vou lidar direto com ele, porque eu sei que o secretário, o coordenador, ele vai estar correndo de um lado para o outro. Estou falando mentira, Wesley? Só orientando, o que a gente está fazendo lá, aquele Rafael, né, ele é funcionário permanente. Então a gente está preparando ele para ele ficar como permanente, independente do secretário que passe, ele fica responsável pela S2ID. Então ele vai ter que sempre continuar independente do secretário. Excelente estratégia, por quê? É muito ruim quando você chega no município e você fala quem que é o responsável pelo S2ID, ninguém sabe. Mas você tem a senha do S2ID, ninguém tem a senha. Entendeu? Então assim, para você gerar uma senha na hora, para você explicar uma plataforma que é complexa, na hora não dá. Aí o que força?
força que o REDEC sente do lado do cara e ao invés de ele estar fazendo serviço de forma ampla, ele tem que sentar do lado do indivíduo e ditar, escreve isso aqui, clica aqui. E isso a gente não tem um efetivo para fazer. Por isso que a gente trabalha com esses instrumentadores de dano durante um ano inteiro. Reunião geral com o GRAC, né, o Grupo de Resposta a Ações Críticas. E o prefeito. A gente reúne todo mundo que está envolvido no plano e a gente pega o plano de contingência do município e confere se cada um deles está ciente da responsabilidade dele, quais relatórios que ele tem que preencher e coloca o prefeito de frente. Porque aí todas as vaidades elas caem por terra. Tem muita prefeitura que um secretário, ele por questão partidária, ele não gosta do outro secretário, não conversa. Exceção Cardoso Moreira, todo mundo lá, tem um desastre, todo mundo se junta. O Bar também eu vejo isso, uma integração, mas eu tenho municípios que um não fala com o outro. E precisa do prefeito falar, gente, olha só, eu quero que vocês me ajudem nisso aí. Ele tem que assumir a competência, porque se ele deixar por conta de algumas, a coisa não anda. Então a gente faz essa reunião geral. Nós fazemos também uma reunião com os agentes de serviço social. Por quê? Porque geralmente essas pessoas que são as mais importantes, porque elas lidam do material que é mais importante que o material humano, às vezes elas são coadjuvantes em uma ação em que elas são as protagonistas. E está escrito no plano, vocês vão até tal bairro fazer o levantamento. Aí eles não têm um carro, não tem uma viatura que leve. Então assim, se eu botar no plano eu tenho que fazer isso, mas como que eu vou fazer? Então a gente faz uma reunião com cada um daqueles agentes ali de assistência social e vê se tem dúvida, o que eles precisam e fazemos o nosso trabalho de defesa civil, que é articulação. Isso é feito. E por fim, reunião com o corpo de engenharia. Por que isso, reunião com o corpo de engenharia? Porque a gente entende que o desastre tem que ser gerido sob três perspectivas. Ações de socorro, que o Corpo de Bombeiros faz isso de forma brilhante. Não faço simulado colocando o bombeiro, porque ele já sabe o que fazer. Nosso simulado é de gestão. Perspectiva de assistência, por isso que eu faço a reunião com assistência social. E a terceira perspectiva, gente, é aquela que visa o restabelecimento, planos de trabalho. O nosso trabalho, ele não pode terminar com reconhecimento federal. O município conseguiu, está reconhecido, está homologado pelo Estado, está reconhecido pelo governo federal, mas e agora? Agora você se tornou elegível a pedir. E aí, pode pedir, mas aí o município não sabe como pedir. Esse é o comum que a gente vê. O município tem ali e não pede. Não pede uma unidade habitacional que foi destruída, não pede uma ponte que foi destruída, entendeu? Não pede telha para as casas que foram destelhadas. Cardoso Moreira pediu. No final do ano passado, verba para telha, recebeu, Itapiruna recebeu, só aí foi mais de R$500 milhão em telha. E eu vejo em outros locais, Minas Gerais, aqui do lado, Muriaé, que é a minha cidade, o mesmo evento que aconteceu lá, não conseguiram, não pediram. A população ficou sem as telhas. E é uma coisa, é uma verba que ela é de caráter obrigatório, simples de pedir, e o município não pede porque não sabe como fazer. Por isso que a gente tem essa reunião com a engenharia. Explicar o que é restabelecimento, o que é reconstrução, dizer o que ele pode pedir, o que ele não pode pedir, porque senão ele me manda um relatório me pedindo recomposição de 300 quilômetros de estrada vicinal. Não vai conseguir nem R$1. Agora, se ele mandar para mim 300 pontos focais em que a estrada solapou, que teve deslizamento, ele consegue, todas elas. A gente tem visto esse dinheiro sair através de plano de trabalho. Por isso que a gente inclui a engenharia. E esse ano a gente vai mudar. Essa minha metodologia aqui ela já está ultrapassada, já foi. Porque, por exemplo, eu tenho que ter um loginho para assistência social, para ele gerir o S2ID, fazer o plano deles, eu tenho que ensinar eles a fazer esse plano. Eu tenho que ter um login para engenharia, fazer já o plano de restabelecimento. Eu não posso amarrar o único agente de defesa civil que lida do S2ID para ficar sentado digitando para o cara. Eu tenho que ter pelo menos 3 logins em cada município. Então, ou seja, a minha metodologia, essa aqui já não serve mais. Eu já tenho que fazer um upgrade nela. E por fim, aqui são as reuniões, fotos de reuniões que nós fizemos. Fomos uns 15 municípios fazendo. É um mês cansativo para a gente, o mês de outubro. Geralmente são 3, 4 reuniões por dia. Isso aí é uma prática que eu herdei do Coronel Joelso, que ele incentivava isso, eu não inventei nada não. Ele começou esse projeto. E por fim, a ação que foi mais assim divulgada, que é o nosso simulado de operação simulada. E esse sim, cara, ele solidificou tudo aquilo que a gente fez durante todo o ano. Tá? Nós fizemos 2 ciclos de exercício simulado, nós fizemos uma
ali em Bom Jesus do Itabapoana e a outra em Aperibé. Dividimos, né, para ficar mais fácil que os municípios conseguissem participar. O simulado ele contou com 30 questões, 15 de preparação, 15 de resposta. Dividimos as duas temáticas, depois eu vou justificar por quê. Como fator limitante, levamos 5 horas para executar. E eu vou falar no final por que isso foi um fator limitante para a gente. Como que funcionava esse simulado? Bom, no ano anterior, o que eu fiz? Eu dava os insights, as pessoas que participavam também com grupos multidisciplinares, eles tentavam me dar uma solução para aquele insight. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque, vamos supor, o Coronel Joel é o líder aqui. Aí, se ele fosse falar alguma coisa e falasse alguma coisa errada, a equipe dele ia olhar para ele e ia falar, pô, tá falando besteira, não sabe nada. E eu vi que muito dos líderes de equipe, eles sabiam a resposta e eles não falavam. E aí aquilo que era para ser um exercício simulado se transformava numa aula expositiva. Eu dava a resposta. E aí o cara ficava e guardava. E eu não conseguia aferir qual o nível de vulnerabilidade de cada um. E aí, ano passado, eu pensei e falei, cara, não deu certo, isso a gente tem que melhorar. A gente tem que aprimorar, fazer um upgrade nisso aí. E aí, eu tive a ideia, falei, vamos fazer diferente. Eu vou dar o insight, vou dar a situação e detalhe, todas as situações são situações que eu peguei nos últimos 10 anos de S2ID da nossa região, intensifiquei um pouco, dava o insight. E depois eu simulava uma prática que acontece dentro de toda a prefeitura no momento de desastre. O secretário está aqui, aí vem alguém no ouvido do secretário e fala, cara, decreta calamidade. Aí vem outro, decreta situação de emergência. Cara, faz o seguinte, faz isso, faz aquilo. E o cara fica perdido, ele não sabe qual a situação. Quem que eu coloquei para fazer o papel desses secretários? Peguei ali 4 acadêmicos do curso de bacharelado em Direito, que tem a matéria de argumentativa, de exposição argumentativa, e falei, cara, você vai defender essa linha de raciocínio. Escrevi uma resposta para cada situação, para cada um deles. Então, 30 questões, eu criei 4 questões para cada uma delas. Escrevi o texto. E aí botei os garotos ali, eu dava um insight, gravei um vídeo e cada um fazia exposição, né, de uma solução possível para aquele problema. Então falava, olha, tem uma residência, o imóvel está com risco iminente de colapso, a família se recusa a sair, o que eu faço? Aí o primeiro falava, mete a mão, tira eles, evoca o poder de polícia, retira compulsoriamente. Aí o letra B falava, não pode ser assim. Dá para ele um documento, ele garantindo que ele tem conhecimento da ameaça, e aí se ele assinar o documento, você pode deixar, ele recusou atendimento. Aí o terceiro falava, não, ele pode fazer se não tiver menor de idade. A gente fazia uma miscelânea na cabeça das equipes, e aí no final eu colocava ali na tela ali, o resumo do que cada um defendeu, e dava para eles 5 minutos para eles discutirem entre eles. As equipes eram multidisciplinares, eu tinha defesa civil, assistência, engenharia, eu tinha cada uma das pessoas misturadas em cada grupo municipal. Terminados os 5 minutos, ele anotava em uma ficha e me entregava essa ficha. Ou seja, ninguém sabia da outra equipe, não sabia qual foi o que ele escolheu. Logo em seguida, a gente fazia exposição e abria espaço para argumentativas, para o cara defender o lado dele. E aí, se chegasse no momento que o cara indicasse, ó, essa aqui eu vou anular, como aconteceu com os nossos regionais, quando a gente fez a exposição desse plano, algumas questões foram anuladas, essa aqui não está legal, então beleza. A gente abriu a opção também para os municípios falarem, essa aqui pode anular, essa daí tem dupla resposta. E a gente anulava, se fosse o caso. E aí ia para uma planilha. A finalidade dessa planilha é que ao final do nosso trabalho, que nós gerássemos um certificado, e nesse certificado eu apontasse os percentuais de aproveitamento. Então eu descobriria qual município que ele está fraco, está vulnerável do ponto de vista da preparação, dentro de uma temática específica, e a mesma coisa da parte de resposta. Então assim, não adianta eu fazer o simulado se a partir dos achados eu não construir um outro trabalho em cima dele. E é justamente o que eu fazia, verificava a vulnerabilidade e agir em cima dessa vulnerabilidade. Essas são fotos dos simulados, dá para reparar que são equipes multidisciplinares, tá vendo? Em cada uma delas. Ali está o Vicente fazendo o registro ali. A gente não expunha a vulnerabilidade de nenhum município, tá? Ninguém sabia a nota, não sabiam sequer quem foi o primeiro colocado e nem quem era o último. Para justamente garantir um espaço seguro, que eles pudessem expor as suas ideias. Pontos fortes,
nós tivemos um alto nível de exigência, as questões estavam num nível elevado, que raramente eles vão encontrar. Diferentes áreas de expertise reunidas ali, então tinha vários pontos de vista sobre cada temática. Meios físicos eu conseguia controlar, ar-condicionado, microfone, projetor, clima descontraído, todos podiam conversar, brincar ali dentro para chegar, e espaço democrático para conseguir fazer a exposição do que eles achavam. Então, não concordava com a resposta, levantava a mão, Daniel, mas eu acho que não é por aí e tal, e a gente discutia até chegar num senso comum. Incentiva a inclusão de todas as agências, como tem que ser a gestão de qualquer desastre. Pontos negativos, né? Não adianta eu falar que eu só acertei, errei pra caramba. Ó, tempo restrito para discussão, então se eu dou 5 minutos para cada grupo conversar, mais 2 minutos entre exposição de ideia e as argumentativas das pessoas, demorou 5 horas para trabalhar tudo, ficou cansativo. Hoje eu dividiria, faria a parte operacional num dia, a parte de preparação em outro dia. Ficaria mais leve, teria mais espaço para poder conversar. Alguns municípios não foram representados por pessoas que faziam parte. Tive um município que mandou somente uma equipe de guardas municipais para fazer. Então a gente teve esse ponto negativo. Também a gente não pode obrigar o município a mandar um representante de cada instituição, de cada secretaria. Qualidade de vídeo da gravação foi amadora. Foi legal, eu gravei na garagem lá de casa. Então assim, a versão desse ano eu pretendo escolher 4 colaboradores do município. Então pega ele, por exemplo, ali o Coronel Joelson. E vou falar, nessa questão, só vai depender dessa linha de ação aqui. E vai ter que ser ao vivo. Porque fica muito bacana quando um está discutindo com o outro ali. E fica assim uma coisa muito bacana. Tenho certeza que essas questões a pessoa nunca mais esquece, porque ela participou da formação dela. Eu mudaria isso também, tá certo? E outras iniciativas que a gente faz aqui, que também faz toda a diferença, nós fizemos o nosso seminário de gestão de risco vulnerável. E é um problema que nós temos em todas as regionais. Nós trouxemos ali, aquele mais alto ali do meu lado. Ele é o promotor de justiça de Itaperuna. E ele falou em nome de todos os promotores de justiça da região. E ele mostrou o ponto de vista para os procuradores municipais, como que é o processo quando eu detecto uma residência que está em risco ali de colapso, como é que eu sigo a tramitação legal. Os nossos procuradores têm dúvidas, tem procuradores que me perguntam se eles podem fazer um termo de ciência e entregar para o morador dizendo que ele está ciente que a casa dele está para cair, que está para tirar a vida dele, e eles acham razoáveis. Assinar, entregar e lavar as mãos. Então, procuradores, são advogados. Então, reunimos também assistência social, trouxe ali o Túlio, o diretor do DRM, para falar sobre riscos, né, gradação de riscos, de R0 até R4, trouxe ali um engenheiro, especialistas em patologias estruturais, especialista, pós-graduação nessa área, e aí falou para os engenheiros civis que estavam presentes. Então, ou seja, assistência social também, para falar dos protocolos dele. Então, eu reuni, dentro de um mesmo evento, todas as expertises envolvidas, né, em moradia de risco. E a partir disso, é uma proposta que a gente vai levar ainda para o senhor, tá, diretor? A elaboração de um protocolo. Conforme o próprio promotor de justiça falou, a gente não pode obrigar o município a fazer. Mas se vocês quiserem sugerir para eles uma metodologia de protocolo, desde o diagnóstico que aquela moradia está em risco, se é risco de colapso, faz isso, se é risco que você tem que tirar a família, faz isso. Então é uma discussão que a gente vai ter que travar em algum momento, porque os municípios, eles têm dúvida. Na verdade, ele seria um POP, né? Porque ali a gente coloca um sim ou não para cada uma das ações, entendeu? Então, assim, foi construído a partir desse dia de discussões, né? Da percepção do jurídico, da percepção do social. Então, a gente colocou, não foi divulgado ainda, estou mostrando agora aqui em primeira mão, tá certo? E é uma discussão que a gente deve trazer depois para o senhor ver direitinho, subir para a superintendência também, para ver se a gente consegue fazer pelo menos uma indicação que o município ele faça recepção ou não, recepcione ou não. Mas é interessante, porque os municípios sempre me procuram com questões relacionadas à moradia de risco. Daniel, estou com uma situação assim, o que eu faço? Tira a pessoa, deixa a pessoa, né, derruba. Nós tivemos em Varriçai, foi na véspera daquele grande desastre que acabou pegando ali em Bom Jesus, Tabapuana, que tinha aquele aviso de 300, 400 milímetros. E eu tenho ali uma comunidade em Porciúncula que o DRM já me falou que 200 milímetros vai fazer descer tudo. E Varriçai tem uma situação similar. Quando fomos ali a Varriçai, foi a inauguração do Major Lourenço, primeiro dia aqui na realidade do Noroeste, nós detectamos uma casa, estava na beira de um talude e uma família morando embaixo. A casa já estava condenada, trincada de fora a fora,
E aí, quando eu olhei aquela cena, eu falei, isso aqui é inaceitável. Aí fizemos uma reunião lá com o procurador municipal e eu falei, cara, a gente tem que tirar essa casa daqui agora. Ou tira a casa ou tira a família. E aí surgiu esse embate. E aí, como é que a gente faz? Não, a família já saiu da casa de cima, então por que não faz demolição? Está correndo o processo de justiça. Aí o promotor, o procurador ligou pro juiz e falou, a gente está com situação assim, assim, tá para cair, realmente estava. Estava trincada de fora a fora ali a casa. E aí optaram em tirar. Demoliram a casa, resolveu o problema, mas muitas defesas civis têm dúvida. Até onde vai a amplitude do trabalho e a responsabilidade deles. Então depois a gente deve preparar algum documento para poder enviar, mandar, lógico, para o Coronel Joel, para a gente ver se a gente consegue avançar, materializar algum POP, algum protocolo, alguma sugestão, pelo menos, para os municípios atenderem. Tá certo? E ali está separado por cor, tá vendo a competência de cada um dentro desse plano aí. Nós fizemos também, né, os simulados, né, que são orientação da própria, né, da própria Defesa Civil Estadual, né, tanto ali escolar, escolas especiais, comunidades vulneráveis. Nós não temos torres, sirenes aqui, mas isso não impede que a gente faça os simulados. Nesse simulado aqui a gente usou a sirene das viaturas de defesa civil, fizemos um dia só de orientação com a população e no dia seguinte fizemos o simulado usando a sirene das viaturas. Então, assim, a gente não pode aceitar aquela desculpa, nós não temos torre de sirene ali, não vamos fazer o simulado de ocupação de uma comunidade vulnerável. Essa daqui é a comunidade Couro de Boi, altamente vulnerável. Ela fica na beira do rio e cercada por um talude. Quem não é soterrado cai dentro do rio. Como que eu não faço um exercício simulado nessa comunidade? Por fim, eu encerro a apresentação com a frase que eu já ouvi diversas vezes do Coronel Alexandre Silveira. A vida é muito curta para ser pequena, então tudo que vocês vão fazer, faça da melhor forma possível. Faça com o coração, faça com afinco. O não a gente já tem. O que vier depois disso aí vai ser avanço aí, tá? Então eu agradeço pela oportunidade aqui. Eu corri um pouquinho só, essa palestra eu dei lá em Curitiba, gastei 1 hora, mas foi uma coisa mais lúdica aqui. Como todos aqui já conhecem, a maioria já conhece esse trabalho, eu tentei me ater direto aos pontos, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Gente, queria ter um filho assim. Não precisa nem falar que o Daniel é um melancólico alto, né? Os detalhes ali, você, né? 30 questões com cada 4 respostas, sugou os meninos direito, então está existindo direito, né? Ou seja, o nível de detalhe. Eu, semana passada, dei uma notícia, a princípio, que ele é rebelde. Quando ele veio para a Defesa Civil, ele não queria vir, esperneou, né? E conversei com o diretor, né, com o superintendente, né? A REDEC Noroeste está pequena para o Daniel, e eu vou estar levando ele para a Coordenadoria Geral, né? Sorte, Guilherme Lourenço, ficar sozinho agora. Mas a gente tem que expandir esse conhecimento para as outras REDECs. Estava conversando com o coronel aqui, o uso que a gente tem que elaborar, levar esse conhecimento a todos os REDECs, para que chegue a todos os municípios. Parabéns. Falaram aqui, você na região, 5 milhões. Tenho certeza que se o Daniel não está fazendo meio de campo, não vinha nem R$100, né, porque os municípios não sabem fazer. Então, o plano de trabalho hoje, né, de resposta e reconstrução é imprescindível. Estava conversando com o coronel, a gente elaborar, com o diretor também, na Escola de Defesa Civil, né, através da escola para certificar, para que todos os senhores tenham um conhecimento profundo disso, né, porque é uma demanda muito grande para o município, senão ele não recebe, não adianta, vai ficar lá espernear, vai ficar pedindo caminhão, trator e tal, e não vai chegar um centavo. Né, muitas vezes fica pedindo cesta básica. E tem um plano de trabalho para ele ter muito mais dinheiro para ele comprar a cesta básica no município dele, do que ficar pedindo a Secretaria de Estado, de Ação Social, até que manda, até que envia uma quantidade muito menor, é limitado. Então, são coisas que a gente tem que aproveitar. Né? E conversando até com o Fábio também, no intervalo, já estou falando com o superintendente, a gente estreitar esse laço com a Secretaria Nacional, né? Porque é o que eu falei ali do relacionamento interinstitucional, né? São duas coisas, né? O conhecimento que o Daniel tem de fazer, mas a relação que ele tem
com as pessoas, com os analistas do sistema. Tira a dúvida, informa, volta, o cara sabe lá do outro lado com quem que ele está falando, sabe que é uma pessoa que tem conhecimento, né? Então as coisas vão se acertar, fica muito mais fácil de dar. Né? E isso, cada REDEC desse tem que ter essa expertise do conhecimento e da relação interinstitucional com Brasília. Eles que tem dinheiro são eles. Né? Então, me falar aqui de forma rápida, já sabe dessa notícia, a gente vai estar trazendo, vai estar elaborando aí instruções. Claro que o Daniel ele apega as coisas, né? Mas Noroeste, a região, calma, você vai dar auxílio, você vai ajudar, né? Não vai deixar ninguém na mão. Mas você pode ajudar mais gente, tá bom? Quero chamar aqui o Tenente Coronel Carlos Cunha dele. Vai. Aguarde. Bem, olha só, queria parabenizar o Daniel, mas o Carlos Cunha vai falar melhor parabenizá-lo melhor. Eu queria só falar umas coisinhas aqui. O Daniel, é bom termos vários Daniéis em cada REDEC. Então, Daniel, a gente estava conversando com o nosso superintendente ontem, e é incrível, né, sobre criação de POPs. E a gente teve que ouvir, já vem ouvindo assim, mas cadê o POP da Defesa Civil? Cadê os POPs das REDECs? Então a gente está aqui para ouvir, para aprender, mas também para lançar desafios. Então, é capaz de em breve a gente está através do Joelson, nós passarmos que cada REDEC apresente um POP para a gente, sobre tal tema, obviamente, né, para não ficar o mesmo tema. A gente vai direcionar isso. A gente está vendo algumas fragilidades, exatamente protocolares, na hora da gente fazer defesa das nossas REDECs. Tá? Seja, ele fala muito da parte prática documental, que é o que ele vive. O Joel se lembrou bem aqueles 5,5 milhões que vieram para a região noroeste. Então isso aí, o protocolo, a gente tem que escrever as REDECs, a gente tem que escrever o nosso trabalho. E falta isso. E a culpa disso é de quem? Nossa, é de cada um de nós. É minha também. É do Paulo, mas é de cada um que está aqui dentro. Tá? Então a gente vai propor que vocês escrevam POPs, tá, Joelson? Vamos pensar nisso depois. A ideia é aquela de chamar os 4 ali para poder fazer. Como é que você enxerga isso? A gente está quase, né, não vai ser um show não, um quiz, mas eu e o Paulo, a gente está pensando em elaborar aí um ranqueamento. E agora eu já vou dar um spoiler aqui, né? Um ranqueamento. É uma competição sadia, vai dizer o nosso Coronel Bento, onde você vai competir com você mesmo. A gente vai falar disso lá na Serra, a gente fala sobre isso. A gente vai detalhar melhor isso para passar para vocês. Mas já fiquem preparados que a gente não está querendo aqui uma competição, falar mal do outro. Pelo contrário, uma vez que você vá trabalhar na geral, você é geral. Claro que a gente tem um olho com um carinho especial por aquela ali, mas tem que olhar no geral, até para ajudar e trazer todo mundo junto. Porque não adianta uma REDEC estar muito bem, se hoje no nosso sistema a gente consegue mais de 5,5 milhões, numa REDEC e numa outra a gente não consegue nada, ou consegue 6 caminhões de doação, de cesta básica, a gente está mal. Para mim é uma vergonha. Fazendo a roupa suja aqui nossa. Está mal. A gente tem que ter uma uniformidade nesses recursos passando para os munícipes. Então que sirva de um aprendizado para nós aqui, para cada um de nós. Tá? Então obrigado aí, parabéns pelo teu trabalho e agora numa nova missão mais ampla de Estado, ajuda a gente aqui com todos os REDECs. Eu até que brinco com o Joelson, que nós temos alguns Daniéis aí, eu conheço uns 2, 3. Vou falar nome não, para também não ficar cheio de marra, mas eu conheço alguns. Que não estão aqui, inclusive. Então, mas conhecem muito de defesa civil. Então, Daniel, só agora incentivá-lo e trazer para o teu nível. Tá legal? Então, parabéns aí, mas agora eu quero chamar o Carlos Cunha, por favor. Posso falar? Bem, boa tarde a todos, vou tentar ser breve.
falar do Daniel de forma breve e difícil. Meu amigo, eu acho que você tem noção do tamanho, da consideração, do carinho e da admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho, pelo ser humano que você é, pelo profissional que você é. Você é motivo de orgulho para todos nós da Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro. Você levou o nome da nossa corporação a nível nacional, trabalhando nesse desastre lá no Rio Grande do Sul. E tenho certeza que você já deve ter ajudado aqui no Espírito Santo, alguma coisa por perto aqui. Você é um exemplo de profissional. Que bom que você pertence à Defesa Civil Estadual. Que bom que o Jorge conseguiu trazer você para cá. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns. Família. Carocha. Daniel dando essa ajuda aí no Rio Grande do Sul, fazendo toda essa bagagem, essa experiência. Praticamente mataram as 3 semanas. 25 dias lá no Rio Grande do Sul, né? Uma semana a primeira, depois mais de 2 semanas na segunda, né? E até pelo trabalho dele, eu tive a oportunidade de estar presente. Todos os militares, né, que estiveram na região do Rio Grande do Sul, recebeu uma medalha do comandante-geral, uma medalha de defesa civil, e não teve a oportunidade porque estava, né, lá. A gente quer convidar o Coronel Paulo Nunes, né, para fazer a vez do secretário, né, para entregar a medalha, né, mais do que merecida, dos trabalhos aí prestados.